Amém? Quantos estão felizes? Como é bom estar aqui com vocês, amada igreja sem fronteiras. Nós estamos muito felizes, é uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês e poder humildemente compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Amém? Gostaria que vocês abrissem então a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versículos 1 ao 5. Êxodo 33, do 1 ao 5. Nós e toda a nossa família estamos aqui, o pastor William, o Felipe, o Natan, o meu sogro, muito felizes, porque é muito bom estar aqui. Nós fomos enviados em uma missão para o Rio de Janeiro, e cada vez que nós voltamos a este lugar, que é a nossa casa, que é a nossa família, para nós é muito bom. É muito gratificante, parece que preenche algo em nossas vidas. Nós estamos a 6 horas de distância, mas nós nos sentimos tão pertinho de vocês, porque nós estamos no mesmo propósito. Amém, igreja? Êxodo 33, do 1 ao 5. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os feruzeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, a tua palavra não é minha, Senhor, é tua palavra. A tua palavra, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, ela penetra em nossa alma, ela separa a junta de medula. A tua palavra tem o poder de curar, de sarar, de restaurar, de restituir, de fazer milagres. A tua palavra basta para nós, e nós te pedimos nesta noite, Senhor, traz luz na revelação da tua palavra às nossas vidas. Não nos permita sair nesta noite da mesma maneira na qual entramos, porque a tua palavra é profética para o ano que entraremos. A tua palavra para nós, Senhor, é como a tua real presença neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja trazendo luz ao nosso entendimento na revelação da tua palavra nesta noite. E nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu sei que para mim e para você, não há nada neste mundo que satisfaz a nossa alma mais do que a presença de Cristo. 2020 foi um ano maravilhoso, por quê? Porque nós passamos, vencemos, lutamos, mas estamos aqui. Amém? Porque o nosso Senhor foi o nosso sustento, foi a nossa alegria. Neste ano nós aprendemos que o Senhor, a presença dEle é o refrigério, é o consolo para a nossa alma. Sim ou não? Nós tivemos muitas perdas, mas também só pelo fato de estarmos aqui respirando sem um aparelho é motivo de muita alegria. Amém?
Então, refletindo nisso tudo que nós passamos, e nós podemos ver aqui, eu vou entrar logo nesse texto, mas eu posso ver que sem a presença de Deus, não há refrigério para as nossas almas. Sem a presença de Deus, não há alegria para nós vivermos. Sem a presença de Deus, não há prazer de nos reunirmos como igreja. Sem a presença de Deus, nós entramos e saímos de um culto como se nada tivesse acontecido. Sem a presença de Deus, não há consolo para o aflito. E eu refleti e meditando em tudo que nós vivemos neste ano, eu compreendi que nós não podemos viver sem a presença de Deus. E que se nós tivermos a presença, apenas a presença é tudo para nós. E só a presença dEle nos basta. E quando nós olhamos para os textos anteriores de Êxodo, você vai ver que ele nos revela um povo que tinha a presença de Deus. De dia, numa grande coluna de nuvem que trazia para eles refrigério, sombra, que trazia para eles a proteção de um sol escaldante. E de noite eles tinham uma coluna de fogo que protegia eles. Sabe, este povo tinha a presença manifesta do Deus vivo, de um Deus que era real, de um Deus que era verdadeiro. Eles viam a presença de Deus real na vida deles. Só que você vê aqui neste texto que nós lemos, que eles perdem a presença de Deus. E como nós lemos aqui no versículo 2, diz assim: enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os feruzeus, os heveus, os jebuseus, vão para uma terra que mana leite e mel, mas eu não irei no meio de vocês, porque é um povo de dura cerviz, porque é um povo teimoso. Sabe, queridos, Deus estava dizendo: eu vou enviar um anjo, eu vou enviar vocês à terra prometida, o que eu falei eu vou cumprir, mas a minha presença não será mais manifestada com vocês, eu não irei, para não os consumirem. Queridos, dura coisa foi essa palavra para este povo. Sabe, eu não sei você, mas se tem uma coisa que me preocupa, é eu viver longe da presença. Se tem uma coisa que me preocupa, é eu me distanciar do meu Deus. Porque quando eu estou distante do meu Deus, eu começo a olhar, como bem foi pregado a palavra anterior do pastor William, para as minhas necessidades. E perco o meu propósito de vida. Para onde nós estamos olhando? Como eu sei se eu perdi a presença de Deus? O que mais te empolga? Te empolga vir num culto para adorar ao Senhor? Te empolga ler e estudar, esmiuçar a palavra, fazer o seu devocional? Te empolga dobrar os seus joelhos no teu quarto onde ninguém está olhando e orar ao seu Deus? O que te empolga? Ir para uma célula, ministrar somente para uma vida que seja, mas é uma vida que Deus confiou na sua mão. Isso te empolga? Se isso não te empolga mais, tem um sério problema. Talvez a presença de Deus já não é tão real mais em nossas vidas. O que empolga para você? O que tem te empolgado nesses dias? E eu parei para refletir. Deus, eu não quero perder a tua presença. Sabe que através do nosso Cristo, todo aquele que o aceitou e o reconhece como o único Senhor e Salvador da sua vida, há algo real. Ele passa a habitar em nós, sim ou não? O teu Espírito é em nós. Teu Espírito é vivo em nós. Ele nunca se aparta de nós. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Mas, queridos, por que então as coisas de Deus não estão mais nos empolgando? Será que o Espírito de Deus em mim tem a liberdade de falar comigo? Será que o Espírito de Deus em mim está bem alimentado e suprido? Está sendo adorado e amado? Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é invadir o seu livre-arbítrio. É te pressionar a fazer algo. Deus trabalha na sua liberdade de escolha. E Ele te respeita por amor a você. E nós como pastores olhamos muitas vezes e vemos
que a presença já não está mais real, e o que nós podemos fazer? Como igreja, talvez você olhe para o seu conservo do seu lado e vê que ele não se empolga mais. Como líder, o que você vai fazer? Nós precisamos tomar uma atitude nesta noite. Este é o último culto deste ano, e é uma grande honra para nós buscarmos a presença de Deus. Estarmos aqui reunidos, empolgados, porque onde estiver 2 ou 3, a presença dele, ele está. Amém? Eu não sei você, mas eu me alegro muito quando eu posso compartilhar daquilo que ele me dá. Eu não sei você, mas a minha alegria é te ver bem. Eu não sei você, mas a minha alegria é ver você fervoroso na presença do Senhor. É ver você orando, é ver você estudando e meditando na palavra de Deus. Isso que empolga as nossas vidas. Agora, se isso não tem empolgado mais, nós precisamos refletir. Queridos, o que foi que afastou a presença de Deus que estava com eles tão real? Foi o pecado. E como estão as nossas vidas? Pastora, mas eu não me prostituo. Pastora, mas eu não me drogo mais. Sabe que tem pecados que são piores. A gente faz acepção, a gente faz, puxa, aquele irmão lá peca, puxa, aquele lá é pior do que eu. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se não há o pecado da frieza espiritual. Ver se não há o pecado de julgar o nosso irmão. Sabe, queridos, há pecadinhos que vai nos consumindo, que vai roubando a presença de Deus, que vai esfriando a vida do cristão. Nós sabemos qual o pecado que nos afasta da presença. Nós sabemos qual o pecado que pode roubar a presença de Deus nas nossas vidas. Sim ou não? Pecados que muitas vezes nos roubam o prazer de se deleitar na presença de Deus. O pecado de substituir Deus pelas suas bênçãos. O pecado da frieza espiritual, o pecado de se amoldar ao mundo com as suas seduções, com os seus deleites, o pecado da ganância financeira. Nós precisamos olhar para nós, não para o nosso irmão, mas para dentro de nós. Qual o pecado que tem esfriado a minha vida espiritual? Qual o pecado que tem roubado, tem me separado? Nada pode roubar você da presença de Cristo. Nada pode impedir Cristo de fazer o grande milagre na sua vida, aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir todas as tuas promessas, mas há uma coisa que te impede de conquistar aquilo que Deus disse que iria fazer. Se você desistir, se você desanimar, e às vezes o desânimo, ele vem de uma forma tão intensa que nos rouba de permanecer na presença. E esta noite é noite de refletirmos. A Bíblia diz que quando o povo pecou, quando entrou na terra prometida, Deus disse a Josué: enquanto o pecado não for removido, eu não serei com vocês. Na época do juízo, o sacerdote Eli e seus filhos, a arca foi roubada, lembra disso? E foi declarado Icabode, foi-se a glória de Deus. E qual o tempo que nós temos vivido hoje, amada igreja? Se nós olharmos para a igreja do Senhor, na nação brasileira, qual igreja que nós encontramos? Uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja voltada às suas necessidades. Mas diga comigo: eu, sem fronteiras, irei levar o amor de Cristo a este mundo. É nisso que creio. Amém? Deus nos separou para um novo ciclo. Deus nos separou para um novo tempo. Deus nos separou para conquistar grandes coisas, mas como nós vamos reagir a tudo isso? O maior temor que deveríamos ter é o medo de Deus se afastar de nós, pois se Ele se afasta de nós, não há mais esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa alegria. Cristo é tudo para nós. E nós não podemos perder essa presença.
não pode ser roubada. Nós não podemos ficar em cima do muro. Há uma escolha que só eu posso fazer. Sem a presença de Deus na igreja, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que você e eu esteja, sem a presença de Deus, tudo é vazio. As nossas orações são vazias. Sem a presença de Deus não há motivo, não há razão. Os nossos cultos se tornam cansativos e não há mais desejo de estar ali. Mas por quê? E aí nós queremos achar um culpado, os pastores. Mas olha para dentro de você nesta noite. A palavra do Senhor primeiramente falou comigo. Eu preciso olhar para mim. Porque, queridos, eu falo com muito temor. Nós precisamos dar bons testemunhos do Deus que nós servimos, daquilo que Ele é capaz de fazer primeiramente em nossas vidas. Eu posso vir aqui, dar uma linda pregação, falar com ousadia, com eloquência, uma boa homilética, impressionar, mas se não tiver vida de Deus em mim, nada disso tem valor. Se não tiver frutos, nada tem valor. Por quê? Porque tudo que eu construo é para a eternidade. Daqui vai ficar tudo. Amém? Por isso eu gostaria de compartilhar com você 2021, restaurando a presença de Deus para um novo ciclo. Este é o tema que Deus me deu para esta palavra. Amém? Porque em primeiro lugar nós somos igreja individual. Porque somos o templo de Cristo. Ele habita em mim primeiramente, eu sou igreja individual e eu preciso avaliar como igreja. A presença dEle é tamanho real em mim, nos meus testemunhos. Depois eu me avalio como igreja local, como igreja regional. Queridos, e muitas vezes nós olhamos, mas não olhamos para nós que somos a igreja de Cristo. E esta noite é de olharmos para nós. Quando Deus está presente, é visível um senso, é visível. Você sente um senso da presença esmagadora na sua vida. Você não consegue se conter. É assim comigo, eu posso estar no meu quarto. Quando a presença dEle vem tão real na minha vida, às vezes eu não consigo nem falar. Eu me prostro. Eu me rendo. Se eu te perguntar, quando foi a última experiência que você teve com Deus? Da presença dEle, de um toque dEle? Quando foi? Deus não quer que nós vivemos de experiências passadas. Há um novo ciclo esperando. Há promessas esperando para ser cumprida em nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo aquele que me busca acha, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta é aberta. E por que muitas vezes não tem acontecido? Será que eu tenho buscado com intensidade a presença do meu Deus? Será que eu tenho buscado com intensidade viver aquilo que Ele me pede para viver? Como tem andado a minha vida? Mas o que aconteceu com este povo para levá-los a não desfrutarem mais da presença manifesta de Deus? Primeira coisa, a impaciência do povo os fez buscar falsos deuses. Acompanha comigo no capítulo 32, do versículo 1 ao 4. Êxodo 32, versículos 1 e 4. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos
o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Olha o que este povo agora estava dizendo. Porque Moisés subiu para buscar a presença de Deus, demorou descer para trazer a eles a resposta da presença de Deus, ou uma palavra. O que eles fizeram, queridos? Este povo dizia a eles mesmos que aqueles agora eram os seus deuses. E Arão foi e construiu um altar. Eles foram o quê? Impacientes. Foram buscar o quê? Falsos deuses. Às vezes a promessa se tarda e o que a gente faz? A gente quer pegar atalho. A gente quer dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Mas isso faz o quê? Faz o nosso coração se esfriar. Os pecados nos roubam da presença de Deus. E o povo então se reúne diante daquele ídolo com promiscuidade sexual, com aquele gesto de adoração pagã. Eles dançam diante daquele ídolo, eles se alegram com aquele bezerro de ouro e se esquecem rapidamente de Deus. O que aconteceu nas nossas vidas que nos fez esquecer rapidamente de Deus, da sua palavra, das tuas promessas em nossas vidas? O que aconteceu que trouxe para nós frieza? Sabe que a impaciência do povo fez eles buscar falsos deuses. E é muito, muito sutil nós buscarmos falsos deuses. É muito sutil, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa de dinheiro, nós vemos nos jornais o quê? Filhos matando os próprios pais. Esses dias eu fiquei chocada. O filho prendeu o pai e concretou em cima. Eu vi um vídeo que eles quebravam o concreto e tiravam o pai, e ele recebia a pensão todo mês. O amor de muitos se esfriaram. Qual falso Deus que tem roubado a adoração do único Deus que nós amamos, que nós servimos em nossas vidas? Precisamos olhar, porque esse mesmo risco nós corremos hoje, da presença se afastar de nós. Esse mesmo risco nós corremos hoje de adorar falsos ídolos, de adorar falsos deuses. Quando não se tem mais a presença de Deus, não há mais fome de Deus. Por quê? Porque nós não desejamos mais conhecer a palavra. Toda a palavra que é trago para nós, nós olhamos com crítica. Nós achamos que nós somos o dono da verdade. Não, Deus falou para mim, está falado. Não importa o que o meu líder fala, que o meu pastor fala, porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Que isso, queridos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem eu sou? Como pastora, como pastor, nós somos apenas servos humildes, estamos aqui para servir a igreja. E às vezes um pouquinho que nós delegamos, a pessoa já se enche de orgulho e soberba e quer reinar. Será que nós não estamos dentro de nós construindo um falso Deus? Sabe que até o conhecimento não salva. Eu preciso trazer o quê? Um equilíbrio. Nós precisamos da experiência e do conhecimento. Mas eu preciso me equilibrar, porque Deus não deu tudo para mim. Deus não deu tudo para você. Deus deu tudo para nós, que é Cristo.
o autor e o consumador da nossa fé. Cristo em você é a esperança da glória para Jundiaí, é a esperança da glória para a tua casa. Cristo em você é a esperança da glória na tua faculdade, no teu trabalho, na vida da igreja, na sua célula. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da nossa nação. Deus não me deu tudo. E também não deu tudo para você. Nós precisamos compartilhar deste Cristo, nós precisamos pregar este Cristo, nós precisamos se unir nesta presença. Queridos, é tão bom adorar a Cristo com vocês. Eu sinto uma presença tão real quando eu estou aqui com vocês. Quando eu estou no meu quarto, eu sinto uma presença tão real, porque eu sei que Cristo está em mim. E não tem nada a ver se você busca, se você não busca. Eu busco e eu sinto. Então você também pode buscar e pode sentir. E às vezes nós culpamos, a presença não está na igreja, não está na minha casa, porque meu pai não busca. O que eu estou fazendo dentro do meu lar? Qual o propósito que Deus me colocou nesta família? Porque eu sou filha da minha mãe, porque eu sou irmã desses irmãos que eu tenho, cheios de conflitos. Eu não sei a sua história, estou dando apenas um exemplo. Eu creio que o Deus que nós servimos, há um propósito para todas as coisas. Ele te escolheu para o cumprimento de um propósito. E nós precisamos olhar para isso e não perder. Olhe para você e veja o que está te empolgando. São as coisas de Deus que empolgam os teus olhos. É a intimidade com Deus que encanta a sua vida. Quando nós estamos aqui adorando, isso te empolga. Nós adoramos lá hoje a nossa discípula Suzy. Eu falei, nós não temos caixa de som, minha filha. O Felipe não vai estar aí, que o Felipe faz o louvor no violão. Como vai ser feito o louvor? Ela falou, pastora, fica tranquila. Eu vou fazer apenas com a minha voz. Eles são empolgados. Tendo microfone ou não tendo, caixa de som não tendo, instrumento ou não, eles adoram. E às vezes nós temos tudo e não conseguimos adorar. Por quê? O que está acontecendo com as nossas vidas? Aonde estão os nossos olhos? Deus nos colocou na melhor família. Deus nos colocou na melhor casa. Deus nos plantou na melhor igreja. Queridos, quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês estão prontos. Desde o menor que chegou hoje, a vida dos nossos pastores que eu acompanho há 21 anos, não há igreja melhor do que vocês. Eu não estou falando isso por nada, não, eu estou falando isso porque Deus tem me mostrado. Deus me levou a uma terra, Deus me levou a um lugar onde a cada dia eu posso valorizar mais e mais vocês. Porque ali não há uma igreja referencial. Ali há uma terra onde a corrupção entrou dentro da igreja, de tal forma que não há presença. E nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Nós não podemos permitir que isso entre nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja. Não podemos. 2021 é um ano onde nós vamos andar na presença de Deus para entrarmos num novo ciclo. Essa é a promessa de Cristo para nós. Amém? Você crê? Eu creio. Em segundo lugar, que nós podemos observar do porquê eles perderam a presença de Deus. Capítulo 33, versículo 1 e 4. Acompanhem lá comigo. 33, Êxodo 33, do 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Enviarei um anjo diante de vocês. Versículo 3, vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Algumas versões bíblicas falam povo de dura cerviz, ou seja, um povo que não quer ouvir. E neste momento Deus diz o quê? Eu não vou com vocês. Quão terrível é o pecado, porque nos priva da presença de Deus.
da melhor coisa que nós temos. O pecado nos priva de desfrutar, de deleitar de algo mais precioso que nós temos, o Espírito de Deus que habita em nós. O pecado nos rouba do que Deus nos deu. Quão terrível é o pecado! Você pode ter tudo na vida, mas se Deus se apartar da sua alma, haverá o que? Um vazio, haverá o que? Uma angústia. Não perca a presença de Deus em sua vida. Mas o que aconteceu com este povo para levá-los a não desfrutarem mais da presença de Deus? A impaciência, como nós já vemos. Mas este povo se arrepende, queridos. E agora eles começam o quê? A desejar novamente a presença de Deus. Porque nós vemos no capítulo 4, no versículo 4, assim: quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a o quê? A prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Esse povo, o quê? Começa a desejar, eles começam a ver, eu preciso da presença novamente. E então eles começam a prantear, eles começam a chorar, porque eles percebem que a presença não é mais com eles. Isso fala do que para nossas vidas? Sabe que quando Deus diz para Moisés assim: eu não irei no meio de vocês, o que Moisés faz? Se você ver um pouquinho anterior, Moisés começa a interceder. Moisés começa a falar: Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não for comigo, conosco, eu não vou também. Moisés empaca, por quê? Porque ele quer a presença. Ele não prossegue, ele não quer prosseguir sem a presença. E nós vamos empurrando tudo com a barriga, e nós vamos levando tudo de qualquer jeito. Não, é hora de parar. Um novo ciclo nos espera, e o que nós precisamos fazer? Olhar onde nós falhamos, olhar onde nós permitimos o pecado, ou um Deus estranho em nós, roubar a glória do único que é digno. Olhar para dentro de nós e o que tem roubado a presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa ser desejada. Versos 7 e 8. Ainda do capítulo 33 de Êxodo. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Queridos, nós vemos aqui que Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial. E ele permanecia ali, orando, buscando o quê? Aquilo que tinha ido embora, aquilo que ele tinha perdido. Por quê? Porque a coluna de fogo não acompanhava mais eles às noites. E a nuvem já não acompanhava mais eles de dia. Não havia mais refrigério para aquele povo. Não havia mais consolo, não havia mais a presença, mas ele continuamente, todos os dias ele ia ali, ele armava a sua tenda, ele buscava a presença. Isso fala de uma vida de devocional, isso fala que eu preciso fazer, não é o meu irmão, tem coisa que eu preciso buscar. A presença de Deus, ela não vem somente pelo meu irmão orar por mim, mas eu preciso orar. Eu preciso buscar. A presença de Deus na vida da igreja, ela vem quando? Quando a igreja busca, quando a igreja deseja, quando a igreja se arrepende, quando a igreja deseja ardentemente a presença. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes do quê? De todo o vosso coração. Queridos, nós precisamos voltar a buscar a Deus de todo o vosso coração. Porque eu estou dizendo isso? Porque Deus falou para mim.
O ano de 2020 foi um ano que, se nós olharmos também, muitas coisas aconteceu e afligiu o quê? A nossa alma, e abalou o quê? A nossa fé. E aconteceu o que conosco? Sem fé é impossível ver a glória de Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. É difícil. Nós não conseguimos. E aí para se levantar novamente? E aí para sentir o prazer novamente? Talvez você está aqui no culto, mas está o quê? Está forçando você mesmo, porque você sabe que se você parar de vir, se você começar a ficar só na sua casa, você sabe que não vai ser fácil. Você sabe que será difícil você continuar. Queridos, eu sou igualzinho a você. Nós precisamos da presença em nós. Sozinhos nós não somos nada. Nós somos sim a igreja individual de Cristo, mas eu não posso permanecer na minha igreja, na minha casa, como igreja individual, porque há algumas ordenanças que eu só posso cumprir como igreja local, como a comunhão, como a ceia. Não há como, e eu permanecer longe dessa comunhão, desta igreja local, faz o quê? Me adoece a minha alma, e as minhas emoções e os meus sentimentos vão ficando como? Confusos, e a frieza espiritual bate, e a tristeza avança, e nós se vemos, parece que longe. Estamos aqui, viemos para um culto porque desejamos, mas não sentimos mais. Entramos vazios e saímos vazios. Por quê? Aí a gente fica, o problema é do pregador, o problema é do louvor. Mas olha para dentro de você. Será que o problema não está em mim? Eu sou primeiramente a igreja individual de Cristo. Será que o problema da minha casa não começa na minha vida? Será que o problema da minha igreja não começa em mim? Será, queridos? Deus nos plantou por um propósito. Você não nasceu na família errada, você não está na igreja errada, você não trabalha no lugar errado. Se tudo está ruim na sua vida, talvez falta a presença, talvez falta o consolo, talvez falta o refrigério. Você perdeu isso, eu perdi isso neste ano, porque foram muitas lutas, porque foram muitas aflições, e nós precisamos o quê? Agora, desejar ardentemente. Quando Deus diz que não irá, Moisés toma uma decisão: eu não vou sem sua presença. E nós precisamos buscar o quê? Intimidade com Deus. Eu preciso buscar intimidade com Deus. Moisés entende que nada pode substituir a presença de Deus. No versículo 2, ele diz: enviarei um anjo adiante de você, e expulsarei os inimigos. Deus disse: eu vou enviar um anjo, Moisés. Você está pedindo? Eu não vou não, mas o anjo vai. Moisés não quis o anjo não, queridos. Ele queria a presença. Ele sabia que a presença era tudo de mais precioso que ele tinha. Deus disse o quê? Eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Eu disse que ia expulsar os heteus, os amorreus, os fariseus, todos os inimigos. E eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou expulsar. Mas eu não irei com vocês, porque são um povo teimoso. E ele disse o quê? Senhor, eu não quero suas bênçãos. Também não, eu quero a tua presença. E ele armava a tenda diariamente. Queridos, dobre o seu joelho no seu quarto. A palavra do Senhor diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Deus dos céus. E quando orarmos a Ele em secreto, Ele nos recompensará. Orar no quarto. Quarto, na época de Jesus, era o lugar onde eles guardavam as suas preciosidades. O que era de mais precioso. Hoje nós olhamos para o quarto como um lugar apenas de intimidade. Mas vai muito além disso. É um lugar onde eles guardavam o que era mais precioso. Deus está olhando para nós e dizendo: entra no teu quarto e me dá aquilo de mais precioso que você tem para mim. Eu quero.
é a sua adoração, é a sua oração. O que é mais precioso para você? Quando você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e fecha a porta, que ninguém está vendo, Deus está vendo, que Ele é precioso para você, e você está se rendendo aos pés daquele que é precioso. Você deseja a presença? Você quer mesmo esta presença? Essa presença, ela só vem quando ela é desejada. Deus promete um anjo, Deus promete vitória, Deus promete a terra prometida, mas nada é suficiente para Moisés. Ele quer a presença. O que você quer? Neste ano de 2021, neste novo ciclo, o que você quer, o que você deseja, é as bênçãos de Deus, é o anjo, é a vitória, o que você quer. Amada igreja, nós precisamos desejar ardentemente a presença do Deus vivo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas reuniões, nas nossas células. Porque se não tiver a presença, vai ser vazio. Você pode pregar com eloquência, você pode falar muito bem, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, não terá fruto, suas células não multiplicarão, as vidas não serão salvas, porque não haverá conversão, não haverá mudança de vida, porque mais do que uma palavra linda e eloquência, elas querem ver vida de Deus em você, e não tem como eu dar vida de Deus, se eu não tenho. E as pessoas estão cansadas de ver um evangelho barato. Nós prometemos algo que não vivemos. Eu estou naquele lugar e elas vêm cansadas para mim. E elas dizem: pastora, você precisa me ajudar porque eu não consigo mais confiar em um pastor. Eu não consigo mais confiar em uma liderança. Eu não consigo mais confiar na vida de um crente. Quando uma pessoa diz para mim que é crente, eu me afasto dela. O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com a nossa nação, queridos? Mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que olhar para o nosso Cristo. Nós não podemos olhar para estas coisas, porque você é a esperança da glória para esta cidade, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, onde quer que você entrar. Você precisa ter a consciência e buscar: Senhor, entra comigo. Quando você for pregar o evangelho, falar para um vizinho de Cristo, você não pode ir sozinho. Você tem que ter orado antes, você tem que ter buscado, você tem que ter uma vida de devocional, uma vida de quebrantamento. E isso não é um dia, isso não é um culto. Queridos, isso tem que ser diário. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adore como? Em espírito e em verdade. Eu não sei você, mas eu me sinto privilegiada de poder fazer parte de um ministério onde tem zelo pelo altar, onde não permite que a gente venha aqui de qualquer maneira. Eu tenho orgulho de ter pastores que não se corrompem, que não se prostituam, de ter pastores que não se vendeu. Eu não sei você, mas eu me alegro cada vez que eu venho aqui, de ver irmãos tão generosos, ver irmãos que passam por dificuldades, sim, mas que estão sempre animados. Casa nova, ciclo novo, vamos e vamos. Queridos, eu não sei você, mas eu vejo neste lugar a unidade, eu vejo neste lugar Cristo. Eu vejo neste lugar pessoas que têm sinceridade de coração, pessoas que desejam ardentemente a presença, pessoas que querem fazer a diferença. Você não está no lugar errado. Deus não te plantou aqui por acaso, é para você fazer a diferença neste lugar. E o que você tem feito é a diferença que você tem feito.
Ou Satanás conseguiu colocar na sua mente confusões, frieza? Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? É a presença de Deus, é só ela e só ela que pode satisfazer a nossa alma. Dinheiro não satisfaz a nossa alma, casamento não satisfaz a nossa alma. Sabe, não estou falando que as bênçãos não é de Deus, é. E Deus quer, e Ele te abençoa. Mas sem a presença nada disso tem valor. Nada disso traz alegria. Há coisas que o dinheiro não compra na sua vida. Eu aprendi a valorizar pessoas. Cada pessoa que Deus colocou do teu lado é insubstituível. Olhe para ela como riqueza, valorize a vida dela. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. E o que Deus mais valoriza são vidas, são almas. Versículo 7, Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Fora, bem longe do arraial, ele chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda do encontro, que estava fora do arraial. 8, quando Moisés saía da tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, até ele entrar na tenda. Queridos, ele estava ali buscando, a busca dele era contínua. E o povo ficava o quê? Observando a vida de Moisés. Vocês pensam que não, mas há um povo que observa a vida de Deus na sua vida. Eles querem ver se aquilo que nós estamos pregando verdadeiramente tem a ver com a nossa vida. As pessoas nos observam, é muito curioso isso. Eu louvo a Deus, queridos, porque nós fazemos parte de um ministério onde nós temos pastores que nos ensinam a fazer o quê? Orar. Domingo eu cheguei aqui, o que vocês estavam fazendo antes do culto? Orando. E eu louvo a Deus, porque pode estar tudo ruim, mas eles estão sempre orando. São 21 anos, eu nunca vi. Queridos, você pode olhar para todas as minhas falhas, mas se você ver Cristo em mim, elas não irão apagar o brilho de Cristo. Nós precisamos da presença, porque nunca seremos perfeitos. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo. É claro que nós estamos buscando o quê? Uma vida de santificação. Eu preciso me amoldar ao padrão de Deus. Eu preciso desejar fazer aquilo que Ele me pede. Ainda que muitas vezes eu não consiga, mas eu estou sendo avaliada por onde? O meu coração. Ainda que eu peque, que eu erre, o Senhor vai avaliar o quê? O meu desejo. Eu quero ser livre desse vício. Como você anda? Se Deus olhar hoje para dentro de você, os seus pensamentos, o seu coração, o que Ele vai ver? Há um desejo ardente aí, da presença dEle, de se apartar do pecado. Se nós queremos buscar a presença de Deus, nós precisamos estar a sós na tenda da congregação, buscando o quê? A presença de Deus. Moisés estava ali o quê? Buscando. Nós temos que buscar o quê? Intimidade. Sempre que um homem, uma mulher busca intimidade com Deus, ora, sempre que uma igreja se reúne para orar, o avivamento vem. Foi assim na rua Azusa, foi assim como os avivamentos surgiram. Por isso é necessário vida de oração, é necessário vida do quê? De intimidade. Não basta apenas romper com o pecado, mas precisamos desejar de volta a presença. E como é essa busca? Ela é contínua. Ele estava o quê? Todos os dias armando a tenda, e ele permanecia ali até que a presença voltasse. Mais do que as bênçãos, este homem deseja o quê?
a presença. Versículo 13, Êxodo 33, 13, o que ele diz? Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. A necessidade deste homem não era pedir saúde, prosperidade, embora isso seja bíblico, mas ele desejava o quê? Deus. Desesperadamente ele desejava o quê? A presença de Deus. Mais do que isso, ele quer restabelecer o quê? Vamos ler novamente. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Ele queria restabelecer o quê? A honra do povo de Deus. A honra da igreja. Você quer restabelecer a honra da igreja? Este homem desejava, mais do que bênçãos, restabelecer a honra da igreja, restabelecer a presença de Cristo. Lembra-te que esta nação é o teu povo, com todas as nossas mazelas e pecado, frieza, com todos os nossos deslizes, nós ainda somos o povo da aliança. Nós ainda somos o que é o povo separado. Nós ainda somos o povo escolhido. Por isso, queridos, é um grande prazer para nós servirmos esse Deus. Por quê? Porque Ele prioriza o seu povo. A palavra do Senhor diz que os teus ouvidos não estão fechados para que não nos possa ouvir, nem a mão dele está encolhida para que não nos possa atender. Ainda com todas as nossas dificuldades, nós somos o povo de Deus. Amém? Ainda com todas as nossas mazelas, ainda com frieza, nós somos o povo de Deus. E se você parar, dobrar o seu joelho, buscar, Ele te ouve. Ele te abençoa. A presença dele é real. O que mais ele quer? Olha no versículo 18. Acompanhem lá comigo, por favor. Então Moisés disse: peço que me mostre o quê? A tua glória. Eu não sei se ele sabia muito bem o que ele estava pedindo, mas ele queria a glória de Deus. Mostra-me a tua glória. Eu não sei se eu e você suportaríamos ver a glória de Deus. Eu acho que eu não. E é por isso que Deus disse o que para ele? Não, meu filho, não mostrarei a minha glória, mas a minha bondade. Mas o que está claro é que Deus entende o coração de Moisés, que aspira que a presença de Deus volte. Eu não sei você. Às vezes eu não sei nem o que eu estou pedindo. Mas eu peço, Senhor, me permita ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória na vida dos meus irmãos. Eu quero ver a tua glória no meio do povo. Do teu povo. Do povo que te chama pelo teu nome. Porque é uma promessa para nós. Se o povo que te chama pelo teu nome se humilhar e orar e se arrepender dos teus pecados, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa para mim, para você. Há uma promessa para nós, o povo de Deus. E o que acontece, queridos? A glória de Deus volta, a coluna de fogo volta e a nuvem também volta. Ele estava dizendo: eu não vou mais com vocês. Então ele arma a tenda, busca a presença. E quando ele faz isso, a presença de Deus retorna. Versículo 9. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, impunha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Basta o quê? Uma disposição do nosso coração de buscar. Basta o quê? Uma disposição de se entregar, de ter uma busca contínua. Moisés buscava armar a tenda todos os dias. Basta o quê? Nós buscarmos, voltarmos a uma vida de devocional, de oração, de leitura da Bíblia, de estudarmos, de desejarmos, e a presença voltará em nossas vidas. E onde quer que nós passarmos e por onde quer que nós andarmos,
Queridos, o avivamento virá. Porque Deus deseja avivar esta cidade. E como Ele fará isso? Através da sua vida. Através da minha vida, através da sua vida. Através da vida do seu irmão. Amém? Já imaginaram como seria diferente nossos cultos, nossos cânticos, nossas pregações, as nossas células, a nossa casa? Como seria a nossa célula familiar? Como seria nossas reuniões? Começando dentro da nossa casa. Como seria quando nós sentássemos à mesa com os nossos filhos? Sabe como que está a igreja do Senhor hoje, na nação? Se nós olharmos para a mídia, nós não queremos fazer parte de uma igreja local. Mas Deus nos chamou a não ser igreja individual, mas fazer parte de uma igreja local, a cumprir as suas ordenanças, a se unir à igreja universal, porque Ele vem buscar quem? A igreja celestial. E não tem como você ser igreja celestial sozinho. Como nós vamos nos santificar sem a comunhão dos nossos irmãos, sem os nossos ralinhas? Tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Cada um se levantava na porta da tenda, e cada um na porta da sua tenda adorava o Senhor. Olha lá comigo, no versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Quer que as pessoas permaneçam buscando a presença de Deus, elas precisam ver primeiramente a sua busca. Quer que a sua célula cresça, quer que a sua igreja seja avivada, primeiramente as pessoas precisam ver em você a presença de Cristo. O avivamento virá quando nós nos unirmos para buscar a presença. E é isso que nós temos feito. Por isso nós entraremos em um novo ciclo. Amém? Porque nós desejamos, porque nós queremos e nós estamos buscando. Então não perca nem uma oportunidade que Deus te dá de se reunir com seus irmãos para buscar a Cristo. Não perca uma oportunidade que Deus te dá na sua casa, de fechar a porta do seu quarto e orar. Entregue a Ele de mais precioso que você tem. Entregue a Ele a sua adoração, o seu louvor, a sua palavra. E então nós entraremos no novo ano, no novo ciclo, com a presença de Cristo, e tudo será diferente. Amém? Vocês creem? Eu creio. Porque Deus, Ele é real. A presença dEle é real. É real. E nós não podemos perder isso. Quando a presença é restaurada, o que acontece? O povo quer mais e mais de Deus. A presença foi restaurada no meio daquele povo. Josué não se apartava, Moisés saía e ele ficava lá de joelho, ele não queria sair dali. Por quê? Porque a presença havia voltado. Se a presença de Deus voltar nas nossas vidas, na minha vida, todos aqueles que Deus colocar do meu lado, não se apartará mais. Eles não deixarão de seguir o Deus que eu sigo, porque eles estão vendo Deus em mim. Eu preciso ser modelo, eu preciso ser referencial. Nós entraremos no novo ciclo com a presença, amém, queridos? Porque eu não tenho como ir muito longe sem a presença de Cristo. Nós estamos vivendo num tempo que não dá para viver sem a presença dEle. Não tem como sobreviver sem a presença dEle. Então busque ardentemente. Se você sente que perdeu esta presença, eu gostaria que você refletisse nesta palavra, porque não é uma palavra acusativa. Deus falou comigo: filha, me busca de todo o seu coração. E eu falei: Senhor, ainda mais. Porque às vezes, queridos, os problemas, as dificuldades, elas nos tiram do foco. Ela nos rouba, o nosso coração se esfria, o nosso desejo, a nossa intensidade pela busca parece que diminui.
E os nossos olhos já não estão mais no propósito, já não estão mais em Cristo. Os nossos olhos passam a ver as nossas necessidades, e nós vamos ao culto para suprir as necessidades, e nós buscamos Deus para suprir as necessidades, e nós evangelizamos para suprir as necessidades. Não, está errado. Nós precisamos fazer porque amamos, porque nos deleitamos. A gente vem no culto porque é um grande prazer estar neste lugar. A gente dobra o nosso joelho e ora porque há um grande prazer de buscar o nosso Deus. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, em um lugar onde nós chegamos e as pessoas disseram assim para o meu marido: cara, está todo mundo querendo sair desse lugar, por que você voltou? Você teve a oportunidade de sair e voltou, por quê? Qual foi a causa? Foi por você. Sabe, foi pelas vidas. E eu falo que se fosse só pelos 30 que nós já temos lá, eu falo para cada um deles, já teria valido a pena. Porque eu vejo Deus na vida deles. Porque é tão gostoso, é uma alegria tão grande ver cada um que chega naquele lugar. Sabe, desejando Cristo. Cada pessoa que vem e compartilha comigo: pastor, eu tentei me suicidar, me ajuda. E depois você vê a pessoa se deleitando na adoração, se deleitando na vida de oração, se deleitando em estar no culto, não importa nada para ela, mas ela quer estar lá. Você vendo o esforço, não tem prazer maior do que isso, queridos. Agora, por quê? Essa é a graça de Deus, porque eu e você não somos perfeitos. Não é mérito meu, não é mérito seu que a igreja cresça, que a igreja prospere. Não é mérito nosso que a nossa célula se multiplique. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Cristo. Por isso nós precisamos todos os dias buscá-lo, porque é Ele quem vai fazer, é Ele quem faz. Por isso eu gostaria de te convidar para orar comigo nesta noite.